Olá, apresentamos a disciplina de tópicos em História da América 2. Essa disciplina tem como objetivo principal analisar os processos de independências das colônias americanas e suas consequências. Novas abordagens historiográficas nos permitem, como professores de História, pensar as independências como processos históricos complexos e não mais como fatos isolados. Desta forma, podemos perceber as independências da América por várias óticas: econômica, política, cultural, sociológica, dentre outras. Essa reflexão fez com que os historiadores passassem a pensar a história como um campo de possibilidades infinitas e como uma área de conhecimento que interpreta e narra as práticas sociais, deixando de lado a preocupação com o estabelecimento de verdades estáticas. Nossa intenção é promover um debate acerca do processo que envolve essas possibilidades, de modo que possamos pensar a realidade que nos identifica como latino-americanos. O fascículo está dividido em 5 unidades. Aqui discutiremos seu início, ou seja, as origens da independência da América. Dentre esses fatores, podemos elencar alguns internos e externos, sobre os quais faremos alguns apontamentos. A existência de apoio da Inglaterra à independência da América Latina é amplamente aceita entre os historiadores. Com seu vasto desenvolvimento industrial, a metrópole inglesa via nas relações econômicas estabelecidas pelo Pacto Colonial, imposto pelas metrópoles ibéricas às suas colônias, uma concorrência comercial, em consequência uma limitação significativa para a expansão e escoamento de sua própria produtividade. Dessa forma, o apoio inglês à emancipação colonial dependeu de concessões comerciais e econômicas do mundo latino-americano, de modo a beneficiar a metrópole inglesa. O choque de interesses entre a metrópole e a elite econômica colonial é um outro fator a se considerar no processo, com o crescimento econômico de parte da população local e a consequente ocupação de cargos públicos. As colônias desenvolveram-se e houve mudanças sociais e uma gradativa urbanização. Tais transformações acarretaram no acirramento do antagonismo entre a elite política e econômica. Muitas vezes, os conflitos se deram pela falta de legitimidade política por parte da população, constituída por pessoas sem título de nobreza, somado à pressão fiscal a que estavam submetidos. O monopólio metropolitano, através da tributação, não promovia o comércio intercolonial como uma forma de manter-se no controle. A difusão das ideias iluministas, especialmente de cunho político, de autores como Locke e Rousseau, além do surgimento de universidades na América, são sem dúvida responsáveis pela criação do espírito crítico, sobretudo na elite colonial, a qual passa a defender principalmente os ideais do liberalismo político e do livre comércio. As teses dos defensores do livre comércio, que defendiam que o mercado se autorregula, e a fundamentação de John Locke, que o poder deve emanar sempre do consentimento dos governados, são inspiradores para a ruptura com a metrópole, naquele contexto de crise colonial que já apresentava sinais de esgotamento, com rebeliões locais e manifestações isoladas. Muitas delas já surgem com a intenção de derrubar o poder e a opressão metropolitana. A independência dos Estados Unidos, baseado nesses princípios iluministas, serviram de base teórica e também prática para a libertação da tutela europeia. A doutrina Monroe certamente contribuiu para consolidar a independência da América Latina. Entretanto, o lema América para os americanos foi de certo modo interpretado como América para os norte-americanos. Por isso, com o fim de garantir a hegemonia norte-americana sobre o território latino-americano, promoveram-se conflitos, sejam eles de natureza étnica, política, econômica ou até mesmo cultural, envolvendo disputas territoriais e políticas. Os direitos de muitas nações latino-americanas foram colocados em disputa, com o intuito de assegurar a fragmentação socioeconômica e política, através da constituição de estados protegidos ou clientes da potência norte-americana. Os conflitos foram legitimados muitas vezes pela falta de identidade das populações locais, pela ausência de fatores que unificassem os povos latinos, baseados muitas vezes pelo desconhecimento de sua história e pelos conflitos já existentes entre as elites e as populações locais. Para que todo esse processo seja melhor compreendido por vocês, alunos, convidamos a lerem com atenção o fascículo como um todo, interpretando, resolvendo as questões propostas de forma eficiente e, principalmente, procurando ter acesso às bibliografias indicadas para expandir seus conhecimentos sobre o assunto. Além dos livros, você também poderá assistir filmes. Atualmente são muitos os filmes produzidos sobre temáticas históricas, que retratam alguns acontecimentos que, de uma forma ou de outra, dizem respeito ao processo de ruptura entre as colônias e as metrópoles, além do contexto pós-independência na América. Afinal, a emancipação completa foi atingida? Ou essa ideia de independência é uma mera farsa, uma alegoria orquestrada pelo poder político e econômico vigente? Esperamos que nessa disciplina possamos refletir sobre essas e outras questões para compreendermos melhor nossa própria realidade. Bons estudos!